deixa que cada espírito encontre o seu caminho. Ele próprio, no final, será seu juiz e defensor. Então, tudo isso do juízo final, por que vos preocupa tanto o final, se nem sequer conheceis o princípio? Já te disse que no outro lado vos espera a surpresa. Tenho a impressão de que tu seres excessivamente liberal para as igrejas do meu mundo. Deus, como dizes, é tão liberal, que permite mesmo que te enganes. Ai daqueles que se arrogam o papel de salvadores, respondendo ao erro com o erro e à maldade com a maldade. Ai daqueles que monopolizem Deus. Deus está sempre a falar de Deus. Poderias explicar-me quem ou o que é? O fogo daquele olhar voltou a trespassar-me. Duvido que exista parede, coração ou distância que não pudesse ser atingido por semelhante força. Podes tu explicar a estes homens de hoje de onde vens e como? Pode o homem prender as cores entre as mãos? Pode uma criança guardar o oceano entre as pregas da sua túnica? Podem alterar os doutores da lei o curso das estrelas? Quem tem o poder para devolver a fragrância à flor que foi pisada pelo boi? Não me peças que te fale de Deus, sente-o. Isso basta. Vou bem se te disser que o sinto como uma energia. Não me dava por vencido e Jesus sabia-o. Vais por bom caminho. E que existe por baixo dessa energia? É que não há por cima nem por baixo, atalhou o Nazareno, indo ao encontro dos meus embrulhados pensamentos. O amor, quer dizer, o Pai. E tudo. Por que é tão importante o amor? É a vela do navio. Permite-me que insista. Que é o amor? Dar. Dar. Mas o que? Dar. Desde um olhar até a tua vida. Que podemos nós dar, os angustiados? A angústia. A quem? A pessoa que te queira, e se não tiver ninguém? O mestre fez um gesto negativo. Isso é impossível, mesmo os que não te conhecem podem amar-te. E que me dizes dos teus inimigos? Também deves amá-los. Esses principalmente, aquele que ama os que o amam, já recebeu a sua recompensa. A conversa prolongar-se ainda muito pela madrugada. Sei agora que o meu ceticismo em relação àquele homem começara a quebrar-se. 4 horas mais tarde, com a alvorada, Eliseu despertou-me. Na véspera, o mestre tinha dado ordens precisas aos seus discípulos para partirem cedo para Jerusalém. Pelas 7, 2 horas antes da terceira, apresentei-me em casa de Simão, o leproso. Jesus e os 12 encontravam-se reunidos no jardim. Desta vez, as indicações do Rabi foram muito mais concisas. Nada de ostentações e manifestações em público. Os apóstolos, salvo os gêmeos Alfeu, não se tinham recomposto da experiência do dia anterior. Continuavam mudos, absortos. Com sinceridade, nenhum conhecia as intenções de Jesus e este, por seu lado, também não se mostrava excessivamente explícito. Ir à Cidade Santa naquela altura era uma caixa de surpresas. O Sinédrio continuava de emboscada e os íntimos do Galileu não sabiam o que o destino lhes podia reservar. Pelas 8 da manhã, metemo-nos a caminho. Jesus, como sempre, ia na frente. Enquanto subíamos a encosta do Monte das Oliveiras, procurei sondar os discípulos. Que diferente foi aquela caminhada! A alegria e entusiasmo do domingo anterior tinham se transformado em temor, expectativa e confusão. Havia um pensamento comum naqueles homens. Que devia fazer? Acompanharem o mestre ou renunciarem e retirarem-se? Mas nenhum tinha a coragem suficiente para enfrentar Jesus e expor-lhe as suas inquietações. Por volta das 9, o grupo entrava em Jerusalém. A julgar pelo movimento dos peões, o núcleo de peregrinos aumentara consideravelmente. O mestre, sem perda de tempo, encaminhou-se para o templo. A proximidade da Páscoa mantinha o átrio dos gentios em plena ebulição. As bancas e barracas pareciam muito mais concorridas que na tarde de domingo. Centenas de judeus, de todas as classes sociais, esforçavam-se por comprar ou trocar as suas moedas, preparando-se assim para as oferendas obrigatórias, para o pagamento do tributo ao tesouro do santuário ou, simplesmente, escolhendo uma vítima sem mácula para a ceia pascal.
Gradualmente, por causa dos abusos dos sacerdotes, as pessoas acabaram por acorrer àqueles intermediários, ali comprando seus cordeiros e aves. A astúcia e a avareza dos servidores do templo tinham chegado a tais extremos que qualquer animal comprado fora daquele recinto podia ser recusado, por causas técnicas. Por outras palavras, os encarregados dos sacrifícios, que tinham a obrigação de examinar previamente cada uma das suas vítimas, podiam pôr de parte um anho ou um par de rolas, pelo simples fato de considerarem que a cor do animal não era a mais adequada. Isto representava a vergonha pública e, o que era pior, ter de comprar uma nova vítima. Indo pelo seguro, os hebreus acorriam a este mercado, procurando, assim, animais de total garantia. Como já afirmei anteriormente, esta manha era sempre acompanhada por um aumento de preço, que era tão desonesto quanto ruinoso para as famílias mais humildes. Para cúmulo, o imposto ou tributo que cada hebreu tinha de satisfazer fora fixado numa moeda comum, o ciclo, uma moeda do tamanho de 10 centavos, mas com uma espessura dupla. Um mês antes da Páscoa, os cambistas oficiais instalavam as suas mesas nas diferentes cidades da Palestina, proporcionando assim aos peregrinos o dinheiro necessário para tal mistério. Nem é preciso dizer que, em cada operação, esses banqueiros ficavam como uma comissão, que oscilava entre 5% e 15% do valor do câmbio. Se a moeda objeto de troca era mais alta, estes usurários podiam ficar com uma dupla comissão. Finalmente, quando a festa era já iminente, os cambistas dirigiam-se a Jerusalém, estabelecendo seu quartel-general no átrio dos gentios. Este negócio dava grandes lucros aos verdadeiros proprietários do gado, das mesas de câmbio e da multidão de ingredientes e de utensílios que tinha de ser utilizados no sacrifício pascal. Estes proprietários não eram senão os sacerdotes e, muito especialmente os filhos de Anás. Jesus conhecia esta situação e também as pessoas do povo. Mas o poder e a tirania destes indivíduos era tal que ninguém ousava levantar a sua voz contra aquela profanação da casa de Deus. Neste ambiente, entre gritos, discussões, regateios e o incessante ir e vir de centenas de hebreus, o Nazareno, tal como tinha por costume, dispôs-se, naquela manhã de segunda-feira, 3 de abril, a dirigir a palavra aos numerosos crentes e adeptos que se iam juntando perto das lojas dos vendedores e cambistas. O mestre começou a sua pregação, mas, dali a pouco, a sua poderosa voz viu-se abafada por 2 incidentes que iam precipitar os acontecimentos. Numa das mesas de câmbio, muito próxima da escadaria onde se sentara o rabi, um judeu de Alexandria começou a discutir acaloradamente com o responsável do câmbio. O peregrino, com razão, protestava pela abusiva comissão que o cambista pretendia cobrar-lhe. A coisa subiu de tom e foi-se apinhando gente à volta dos hebreus vociferantes. E, como não bastasse aquele tumulto, nesse momento o terreiro foi invadido por uma manada de bois, bem mais de uma centena, que era levada pelo átrio, até os currais situados na ala norte, junto da porta probática. Os animais, propriedade do templo, estavam destinados a ser queimados nos próximos sacrifícios e, por consequência, eram habitualmente encerrados em estábulos, anexos ao átrio dos gentios. Confrontado com aqueles mugidos e a cada vez mais exaltada conduta do cambista, do judeu e de quantos o apoiavam, Jesus optou por fazer uma pausa e esperar. A 15 ou 20 passos, os discípulos permaneciam afastados em silêncio. Mas aquela situação violenta, longe de amainar, piorou. A densa multidão fazia que fosse quase impossível ao pastor manter domínio nos bois, que se tinham espalhado por entre as mesas. E aqui, enquanto o Nazareno esperava, impassível, um terceiro incidente veio provocar a faísca final. Entre os judeus que pretendiam ouvir Jesus, encontrava-se um galileu, velho amigo do mestre, soube depois que se tinha encontrado com o rabi durante a sua passagem por Irão. Este humilde lavrador tinha começado a ser maltratado por um grupo de peregrinos da Judéia. Entre empurrões e cotoveladas, aqueles orgulhosos indivíduos riam-se dele pela sua incredulidade.
Quando o gigante se apercebeu desta última cena, ante o assombro dos seus discípulos e de quantos ali estavam presentes, soltou o manto e, deixando cair na escada, foi ao encontro do pastor, arrebatando-lhe o látego de cordas. Com uma segurança inaudita, o galileu foi reunindo os bois tresmalhados, tirando-os do templo entre os sonoros gritos secos e fortes chicotadas no ladrilhado do átrio. Quando a multidão viu o mestre guiar o gado, ficou eletrizada. Porém, não se quedou por ali. Uma vez concluída a operação de limpeza, Jesus de Nazaré, em silêncio, abriu majestosamente passagem entre a multidão, encaminhando-se a grandes passadas e com o chicote na mão esquerda para os currais, situados no outro lado do átrio dos gentios, junto da fortaleza Antônia. Aquilo era novo para mim e corri atrás dele. Ao chegar aos estábulos, o mestre, com uma firmeza que me deixou sem fala, foi abrindo um após outro, todos os portões, incitando os bois, machos, carneiros e cabritos a saírem dos seus recintos. Num instante, centenas de animais irromperam no átrio. E o rabi, com a mesma decisão e destreza com que tirara do templo a primeira manada, dirigiu aqueles assustados animais na direção das mesas dos cambistas e intermediários. Como era de prever, os animais espantados provocaram o pânico dos hebreus que, na sua fuga desordenada para os pórticos de saída, derrubaram uma infinidade de barracas. Os bois, por seu lado, acabaram por espezinhar as mercadorias, derramando numerosos cântaros de azeite e de sal. A confusão foi aproveitada por um grande grupo de peregrinos, que se vingaram virando as poucas mesas que ainda estavam de pé. Em questão de minutos, aquele comércio fora literalmente varrido, com o consequente regozijo dos milhares de judeus que odiavam a profanação permanente. Quando apareceram os soldados romanos, tudo estava tranquilo e em silêncio.